Boa tarde, já estamos ao vivo às 14 horas e 4 minutos hoje com a Ruana Labres, uma pessoa que vai estar aqui abrilhantando a nossa tarde e ajudando a você que conhece alguém que tem Alzheimer, alguém que passa por essa situação. Então tá aí, ainda dá tempo de você compartilhar a nossa live, compartilhe com todo mundo, porque ela está aqui para explicar a gente, saber por que ela se interessou desse assunto, por que esse assunto toca tanto. Ela tem um canal no YouTube, Minha Mãe Tem Alzheimer, que depois a gente vai falar também. Eu queria agradecer demais a sua presença na nossa tarde, Ruana, e dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui para poder ajudar todas as pessoas que estão em casa. Tá bom, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, e é sempre bom estar divulgando uma doença degenerativa que é recebida ainda com muito receio, com muito medo, né? Cuidar não é fácil, mas quando você cuida com amor, torna tudo tão leve. E vamos que vamos, né? O que é uma doença de Alzheimer, chamada DA? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Então, o que acontece? Não é só ela que atinge o cérebro. É um lance muito técnico, muito médico, de membrana, de células, e que elas vão queimando, vão começando por uma região frontal, memória, comportamento, e vai alterando tudo isso. E não é só Alzheimer, uma doença degenerativa. Nós temos também a vascular, frontal, nós temos outras doenças também que acabam atingindo. E por que ela está acontecendo? Por que está tão visível hoje em dia, Anderson? Se você fosse me perguntar isso, eu já te daria a resposta. A população está envelhecendo mais, com mais idade, estão vivendo mais tempo. Nós estamos numa situação hoje em que a alimentação não é boa, o estresse acontece, traumas acontecem, e o idoso está morrendo com 80, 90, 100 anos. E o corpo não foi preparado para isso. Então começa a falhar. Aí surgem as doenças. E uma delas é o Alzheimer, que é degenerativa, não tem cura, tem tratamento para reduzir a velocidade dela. Por exemplo, eu dou um exemplo muito simples. Eu imagino um carro de corrida, Anderson. Uma pista, que é o seu cérebro, e a doença é o carro. Então, você dispara esse carro e ele vai, né? Acho que um carro de corrida anda a 300 por hora, se eu não me engano. Isso. E a medicação, hoje em dia, ela freia um pouquinho essa velocidade. Em vez de ele correr por esse cérebro, por essa pista de alto, ele vai correr a 120, 150, 180 ou a 100, dependendo do tempo que começar esse tratamento. Então, há uma redução da velocidade do avanço propriamente dito, mas não tem cura. Tá? O Alzheimer não mata, o que mata são as complicações que ele cria dentro do organismo da pessoa. Uma curiosidade minha, que deve ser a curiosidade de muitas pessoas, assim, por que você criou um canal no YouTube? E assim, hoje ela é nossa convidada, e aqui a gente não faz entrevista, a gente convida as pessoas para um bate-papo. Por que você criou um canal no YouTube que é completamente voltado? Vocês que ainda não se inscreveram, podem se inscrever. Tá aí embaixo na nossa telinha, passando o tempo inteiro. Ruana Labres, Minha Mãe Tem Alzheimer. Então vocês podem lá se inscrever, vocês vão ver uma série de entrevistas com vários profissionais da área que vão estar falando sobre o assunto. Por que você se interessou por esse assunto, por esse tema? O canal no YouTube eu criei como familiar. A minha família toda está na Espanha e sou eu e minha mãe aqui no Brasil, meu pai já falecido, e nós tínhamos vários vídeos, né, da época da mudança do analógico para digital. Eu, com medo de perder esses vídeos de viagens, vídeos do meu pai já falecido,
eu criei o canal que tinha o meu nome. Acho que a gente deve estar tendo algum problema de conexão. Tá travado e daqui a pouquinho a gente está voltando, minha gente. Vocês que tiverem alguma dúvida, não tem problema, só tá mandando pra gente aí, tá escrevendo no nosso canal. A gente está transmitindo ao vivo pelo nosso YouTube, pela nossa fanpage, que chama Anderson Graniço. A conexão já deve estar se restabelecendo e a gente já vai voltar com um assunto que é o Alzheimer. O Alzheimer está acontecendo uma doença, como já disse a nossa convidada, está acontecendo com diversas pessoas, até por conta da idade que está passando, e ela já voltou para concluir a nossa resposta. Pode voltar. Época de pandemia, o uso da internet está mais intenso, então acontecem algumas falhas, né? Mas aí minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer e eu recebi a receitinha, vim para casa e agora, o que eu faço? Só que a medicação, ele leva um tempo para começar a fazer seu efeito e às vezes precisa de ajustes. Então, para facilitar a nossa vida, eu comecei a gravar. Eu acho que... Espera aí, que a gente está passando, acho que mais um probleminha na internet e a gente sabe do problema da internet. Hoje todo mundo está utilizando... Oi, Juana, a gente está tendo um probleminha na internet, está dando uma travada. Que precisava realmente fazer um ajuste. Eu não sei se quer que eu repita alguma coisa, porque ele deu uma parada, eu não acompanhei. Isso. Só para responder o porquê da criação do canal. Certo? Voltei. O que é bom sempre volta. E aí agora a nossa conexão realmente, de fato, foi um pouquinho, mas vocês vão mandando vão mandando mensagem para a gente, que a gente vai estar acompanhando pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. Vocês podem fazer a pergunta, daqui a pouco a nossa convidada está de volta para falar sobre o Alzheimer, já está voltando, a conexão já está reconectando e ela já está voltando, já está de novo com a gente. Vai, Juana, é com você. Ok. O meu tá tranquilo aqui, mas vamos lá. Tá difícil. Tá voltando, indo, mas era a minha família que estava assistindo. E daqui a pouco estava com 100, 150, 200 visualizações, comentários. E eu tenho um desses primeiros vídeos com mais de 70 mil visualizações, que é um que ela está bastante agitada, conversando comigo, e eu procurando acalmá-la. E foi sobre esse vídeo que eu falei assim, epa, eu posso ajudar mais alguém. E nasceu. Minha mãe tem Alzheimer, já de 4, 5 anos para cá. E eu fui mostrando o dia a dia dela, né, no cuidar, no trato, falando sobre dicas de o que fazer com a hidratação da pele, o que fazer quando a pessoa está agitada, o que é crise do pôr do sol, como movimentar da cama para a cadeira, o que tipo de alimentação e assim por diante. Só que, como eu lhe disse antes da gente começar, ela faleceu, tem 11 meses. E agora, o que eu faço com o canal? E o canal estava crescendo a cada dia e comentários a cada dia. Eu recebi muitos pedidos, não para. E eu resolvi mudar o foco. O que eu fiz? Comecei a convidar profissionais da área da saúde para ficarem batendo papo comigo online, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, advogados até para tratar de caso de previdência, fisioterapeutas. Amanhã eu tenho duas lives, umas 3, que é com uma TO. TO é terapia ocupacional, e à noite com uma dermatologista. E eu tenho um grupo do WhatsApp também. Então, esse grupo é que me guia com relação à necessidade que eles têm de entrevistar alguém.
e acabam sempre fazendo as perguntas online, ao vivo. E é uma troca gostosa, porque eu amo o que eu faço. Eu encontrei essa forma, esse caminho de continuar com o canal, de continuar passando algum conhecimento. Eu não sou nada além que uma filha, né, que cuidou 9 anos de uma mãe e que tem algum conhecimento e que eu tento puxar, trazer profissionais, aprendo com eles e divido. Mais uma vez, acho que a nossa. A conexão. Olha só, gente, eu acho que a gente tem um grande problema com a nossa conexão. A nossa conexão é que já não está suportando mais a quantidade de pessoas que estão utilizando. Então, vamos embora lá, net, vamos consertar isso aí, porque isso aí está errado. A gente está pagando certinho, então vamos botar isso para funcionar. Sim. Pode concluir, menino. Sim. E hoje eu faço 3 lives por semana, geralmente, com essas pessoas que se colocam tão disponíveis de cederem 1 hora do trabalho ou da vida pessoal deles para fazer essa troca. E é muito recompensador, eu te garanto isso, que foi a maneira que eu encontrei. Existem outros projetos esses para depois da pandemia, eu pretendo estar começando a implantação deles. Tá. Tá. Olha, será que até o final da live ela revela pra gente? Manda aí no comentário de vocês que a gente vai estar pedindo para que ela revele. E aí, quando você começou a aprender e aí entender mais sobre o Alzheimer e influenciar nesse grupo de WhatsApp, as coisas começaram a esclarecer na sua cabeça e também nessas pessoas que estão no grupo do WhatsApp com você? Você acha que assim é importante para elas esse grupo hoje? É como se fosse uma muleta que ajuda essas pessoas que têm pessoas com Alzheimer em casa? É um grupo de apoio, e não é um grupo de apoio triste, tá? É um grupo bem animado, é um grupo que aprendeu que a paciência, que o amor, a atenção, o carinho no cuidar transforma tudo. De vez em quando tem uma emergência, alguma coisa assim, e se a gente puder orientar, a gente orienta, senão a gente fala, médico agora, porque nós não somos um grupo de apoio de emergência, nós somos um grupo de apoio de cuidadores ou cuidadores familiares que estão ali para troca. E às vezes eu não tenho a resposta, mas fulana tem, ciclana tem, e tem várias pessoas que estão aqui no grupo assistindo, que é justamente do WhatsApp, e eu não me canso de falar que eu amo cada uma delas, eu estou aprendendo o nome de cada familiar, porque essa história de falar, como é que está sua mãezinha? Não. Como é que está fulana de tal? Como é que está a dona Fátima, Leandra? Está tudo bem? Rose, como é que está a sua sogra? Esqueci o nome dela agora. E assim por diante. É muita gente, são mais de 200 participantes. Uma coisa que está funcionando há 1 ano e meio, e em breve vou ter que fazer o parte 2. Então, nós procuramos respeitar um determinado horário, porque todo mundo precisa descansar, nós somos em 4 ADMs, sempre está um rodízio, quando eu não estou, está o Fábio, está a Rosilene, está a Leandra, e cada uma na sua área de especialização, no caso. Eu sou psicóloga, não sei se você sabe disso, e a gente vai levando, e é um grupo animado, é um bom dia, é um boa tarde, é uma mensagem de otimismo. Nós temos o Fábio, que é pedagogo, é o filósofo do grupo, sempre com mensagem para cima, e a gente tenta mostrar o lado positivo, né? O lado de que cuidar, se você cuidar bem, você tem um retorno, porque o que acontece? A pessoa pode estar com uma deficiência, estar com um problema de memória, pode estar com uma demência, mas uma criança não reconhece, não sei se você tem filhos. Tenho uma filha de 11 anos. 11 anos. Então vamos lembrar quando ela tinha 1 ano. Quando você sorria para ela, o que ela fazia?
Ela chorava? Oi? Não, ela sorria. Sorria. Se você desse um berro, o que ela fazia? Oi? Se Se ela eu, desse um berro, o que ela fazia? se eu desse um berro, aí É. ela chora até hoje. Então, pronto. Você já acabou de me responder. A mesma coisa. Você lida com o paciente com Alzheimer ou com qualquer outra demência, tá, degenerativa, da mesma maneira. Você fala com tom de voz, com um sorriso, com uma expressão positiva e ele vai reagir como? Da maneira que você está agindo com ele. Se você perde a cabeça, se você grita, eu estou cansado, eu já te falei 300.000 vezes que hoje você não vai sair, ela vai continuar chorando, reclamando, pedindo para sair. Então, é tudo uma forma, é um aprendizado de ensaio e erro. Você trabalha muito isso. Quer dizer, eles reconhecem a alegria, a raiva, o medo, o espanto. Eles reconhecem tudo isso no seu rosto, com o tom de voz acompanhando e o gestual. Não adianta eu falar, eu estou sorrindo, e querer bater. Eles Uhum, reconhecem. Isso aí é primário, está ali na memória antiga, de quando eu era criança, era bebê e papai e mamãe falavam assim comigo. entendi. É assim. E a psicologia, ele ajudou em Não, não, ter eu esse não sou trato? psicóloga dentro de casa, não. Psicólogo não faz efeito dentro de casa como não. Santo de casa não faz efeito, não. Não funciona, não. Eu sempre fui filha. Não faz. A alimentação ajuda para proteger contra a doença? Por exemplo, você disse que as pessoas, a senhora disse que as pessoas com mais idade, Pode chamar de oi? você. Não sou senhora, não. Você disse que com mais idade as pessoas estão envelhecendo mais. A alimentação, lá quando a gente é novinho, 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 ajuda na doença? Bem, eu deixo antes de responder isso, de Uhum. falar duas coisas. Vai ajudar não só no Alzheimer, como no corpo como um todo. Então, o Alzheimer ele é genético, Ah, tá. ok? Ele é genético. Você tem, tá? Se você vai ter ou não, é como você lida com o meio ambiente. Ou seja, nós vivemos, dormimos bem, sono, 8 horas, praticamos um exercício, temos uma alimentação saudável, não nos estressamos e assim por diante. É o meio ambiente. Então, tudo leva a crer que você vai ter uma vida mais saudável, não só com relação à genética do Alzheimer, mas também uma vida de coração, uma vida de pulmão, já que você não bebe, você não fuma, correto? Você tem uma Correto. vida saudável ligada à natureza, vamos dizer assim. Mas é Uhum. impossível quem mora no Rio de Janeiro. Nós vivemos no meio da poluição. São Paulo está pior, né? Uhum. Uhum. Gente, como é que você lida com o seu dia a dia? Você olha para o seu copo, ele está meio cheio ou está meio vazio? O meu está sempre meio cheio, nunca meio vazio, é só completo. Então, como você olha essa vida? Como é que você lida com isso? Você pratica alguma caminhada? Você faz uma natação? Você joga um ping-pong? Sei lá. Você aprende novas atividades com o decorrer dos anos? Você coloca o cérebro para funcionar? A melhor idade para você aprender uma outra língua é na terceira idade. Você começa a colocar o seu cérebro para funcionar. Esse negócio de fazer palavrinha cruzada é furada, não é só isso. Você pode fazer sua palavrinha cruzada, aprende a jogar xadrez. Xadrez é um esquema fantástico. Não sabe, não gosta, joga um dominó, pratica alguma coisa que exercício, não só o seu físico, mas a sua cabeça também. Mas não esqueça, beba, quer beber? Socialmente, não exagere. De preferência, não fume. Tem uma vida saudável. Aí o Alzheimer, que está na sua genética, você tem grandes chances de não desenvolvê-lo. Porque o estresse, o cansado, tudo isso vai disparar. Ele está ali, é que nem o câncer. Está ali.
você vai disparar alguma doença. Então, isso aí é para geral. Nós devemos voltar ao que os nossos antepassados faziam. Exatamente isso, cuidar da gente. Nós estamos vivendo mais de 80, 90 anos, eu espero chegar lá. Minha mãe faleceu com 92 e ela teve Alzheimer, começou com 83 anos de idade, né? Justamente após um estresse traumático que foi o falecimento do marido dela. Então, isso despertou. Nós temos essa teoria, isso não é provado ainda. Uhum. Mas olhe a vida com os olhos bons, né? E vamos que vamos lá, né? Eu posso ter 50% de chance, eu posso ter. Mas eu peço a Deus que não tenha, procuro me cuidar. Procuro fazer coisas e projetos e ideias e viver o dia a dia de uma maneira mais saudável possível. Refrigerante, só final de semana, uma pizza hoje, daqui a um mês outra. E não abro mão de certas coisas, mas procurar olhar a vida, principalmente isso. Então, aí... Alimentação? Com certeza. Então, como ela já bem respondeu, e a nutricionista que a gente já entrevistou aqui também, já esteve aqui com a gente conversando, ela disse, a alimentação é a alma de tudo, né? A gente começa pela alimentação, a gente é aquilo que a gente consome. E se Sim, a gente consumimos, com certeza. Se a gente consome algo que é bom para a vida, para a nossa vida, é bom para tudo, e é bom aí até para o Alzheimer também, como já disse a nossa entrevistada de hoje, que vai falar sobre as fases do Alzheimer. Você sabe me dizer quais são os primeiros sintomas da pessoa que está com Alzheimer? Sim, antes de tudo, esclarecer que os primeiros sintomas do Alzheimer é muito confundido com coisas de velho, caduquice, a idade que está chegando, está faltando memória. E o vovô tá lelé da cuca, tá ficando esclerosado. Olha lá, esqueceu de novo o sapato dentro da geladeira. Epa! Ele saiu para passear com o cachorrinho e demorou 3 horas para voltar. Ops! E assim vai por diante, né? Entendi. Sem problemas. Eu estou respondendo ao mesmo tempo aqui o WhatsApp. Sim, que eu sim. A gente está tendo... A nossa convidada está aqui, abrilhantando aqui nossa tarde, a Juana Labres, mas ela está tendo que responder o WhatsApp, porque ela está tendo um probleminha que aconteceu agora há pouco, mas ela está resolvendo ali já pelo WhatsApp dela. Então, se a gente tiver que dar uma paradinha, compreendam, porque ela vai responder tudo a vocês. Se alguém tiver pergunta, pode estar aí colocando a pergunta na nossa fanpage, no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que ela vai estar respondendo para vocês, não tenham dúvidas. Sim. E aí a gente vai seguindo. Que nível de certeza... Existe um nível de certeza para o diagnóstico clínico do Alzheimer? Sim e não. Vamos lá. Deixa eu complementar uma outra coisa que eu acho que eu não fui clara, né? Quando começa a aparecer os primeiros sintomas, o que acontece? A gente pensa que o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, eles estão tendo falhas de memória. Estão confundindo, esquecendo, é caduquice mesmo, etc. E a gente deixa passar 1 ano, 2 anos. E o diagnóstico de Alzheimer vem, às vezes, atrasado por causa disso. Tá? Como eu te disse, o Alzheimer ainda não é muito falado. E aconteceu comigo. Eu só descobri minha mãe com Alzheimer depois de 2 anos observando. E tem casos de 4 anos, 5 anos. A pessoa já com Alzheimer e descobre que tem. Então, ao levar ao médico, geralmente um geriatra, ou um neuro, ou um psiquiatra, que são os profissionais hoje em dia que estão mais atuantes nessa área de Alzheimer por causa das demências,
neuro, o próprio médico diz, né, o nome já diz, geriatra a idade e o psiquiatra por causa das alucinações e delírios que eles acabam apresentando, eles fazem alguns testes, os testes como do relógio, conversam, pedem para guardar 3 palavrinhas, mudam de conversa e pedem para repetir aquelas 3 palavrinhas, perguntam o nome todo, a cidade que nasceu, mas que dia hoje? Hoje, que dia da semana é? E a pessoa, às vezes, não sabe nem que dia é hoje, muito menos da semana, mas lembra que nasceu tal data e que foi em tal cidade e meu nome é fulano de tal. Então me fala assim, lembra aquelas 3 palavrinhas que eu te pedi para guardar? Aí ela vai repetir e na maioria das vezes não consegue, não lembra, porque a memória recente é a primeira a ir embora, não há fixação por causa do hipotálamo. Então, ele é o primeiro a ser atingido, e o hipotálamo tem a função de guardar a memória recente, é como se ele fosse o hipocampo, falei errado, desculpa. As gavetinhas, né? Que você vai lá e coloca nos arquivos. Então, ele faz esses exercícios, esses testes, ele pega o histórico da pessoa, o que está acontecendo nesses últimos anos. Se for o caso, pede para fazer uma tomografia, para ver como é que está o cérebro, etc. e tal. E aí você tem o diagnóstico, Alzheimer. Ou, dependendo da região, se for frontal, temporal, ou se for um derrame, após um derrame, ou vascular, e assim. Então, cada caso é um caso. Em casa, para a gente, por exemplo, eu estou com uma pessoa em casa e acho que é velhice, é coisa da idade. Tem alguma dica que você tenha para poder dar para as pessoas que estão assistindo a gente? Assim, faz isso, faz esse testezinho, pode fazer esse teste da neuro, pode fazer... Comportamento mesmo, comportamento da pessoa. A minha mãe não pegava o aparelho da televisão, que é uma coisa nova, não existia na época dela, e ela não sabia mais como usar um celular também. Então, ela, às vezes, pegava um pente e apontava para a televisão, para ligar e desligar. Às vezes, a pessoa guarda um par de sapato dentro do micro-ondas achando que é um armário. É comportamento. Eles ficam mais agressivos, ficam mais esquecidos. E médico, gente, não tem como. Você precisa realmente ter o diagnóstico fechado para entrar com a medicação imediata, porque há uma confusão mental na cabecinha deles. E perguntas que eles fazem, tem uma festa hoje para ir, que horas que a gente vai? A gente vai às 19 horas. Tá. Aqui passam uns minutos. Que horas que a gente vai na festa? Às 19 horas, mãe. Tá. Que horas que a gente vai na festa? E assim por diante. Responda 500 vezes se perguntarem 500 vezes. Com paciência. Porque é o Alzheimer que está falando com você, não é o seu parente, não é o seu familiar. E não adianta falar, mas eu já te falei isso 10 vezes. Falou? Mas que horas que a gente vai mesmo? É complicado. A gente precisa de muita paciência, né? Eu vou contar um relato que é meu e a gente entra sempre na nossa live. Eu costumo dizer que Anderson convida, porque assim a gente entra poucos minutos antes só para trocar alguns assuntos e a gente troca algumas conversas minutos antes da live entrar no ar. E eu confidenciei para Ruana que eu tive uma avó que teve Alzheimer, que ela ficou acamada durante 4 anos e a gente só descobriu porque ela se perdeu na rua, não conseguiu voltar para casa e dela não conseguir mais saber onde era a casa dela, nós conseguimos ver que tinha alguma coisa errada. Procuramos um médico e aí o médico diagnosticou o Alzheimer. Depois aí ela teve todas as complicações que o Alzheimer traz, né? Depois de algum tempo, receitaram um medicamento para ela, que nem sei se hoje um dia usa mais. Minha avó já se faleceu, já tem mais de 11 anos. Com certeza usam os mesmos. São os mesmos?
Eu acredito que sim, porque não houve mudança. É um Não houve. adesivinho que bota no braço, é um comprimidinho que toma. Geralmente. Pode mudar a fórmula, né? Ou a marca do Uhum. laboratório, mas são antipsicóticos, é, o desacelerador desse. Ai, agora não vai sair a palavra. Né? E eu não gosto de falar nome de remédios, Sim, porque sim, como eu não não. é o Eu nem não preciso dizer o nome. A gente sabe, a gente que tem na família sabe qual é o nome do medicamento e as pessoas procurem o médico, que é o médico que deve receitar, até coisa porque se a gente fala, as pessoas vão lá e compram já achando que é a solução do problema e não procuram um médico. O familiar, por exemplo, no seu caso é uma psicóloga, você mesmo disse que uma psicóloga dentro de casa não faz milagre, você era uma filha. O familiar, por exemplo, no caso, a minha mãe que tratou da minha avó o tempo inteiro, que ela ficou 4 anos com Alzheimer. A minha mãe, sentiu todo o peso, é claro. Ela precisa também procurar um tratamento médico, um acompanhamento médico, porque não é existe. muito estressante. Sim, o cuidador tem que se cuidar, senão não aguenta o peso, tá? E primeiro você tem que aceitar a doença. Se você não aceita a doença, não aceita a situação, não, a segunda parte você vai pesquisar a doença para se preparar para aquilo que vai acontecer e estar pronto quando acontecer. Se você não aceita e não se cuida, você vai entrar em colapso. Tá? Vai entrar em colapso. Então, o que acontece na nossa realidade aqui no Brasil é que apenas um cuida e os outros caem fora. Então, apenas um familiar cuida, os outros, às vezes, nem um telefonema para perguntar se precisa de um pacote de fralda. E o cuidador fica sozinho ali, dando seu jeito para conseguir recursos para poder cuidar, porque ele não posso trabalhar. Eu estou cuidando, como é que eu vou trabalhar? E a maioria vive até do salário mínimo desse cuidador, que recebe por ser aposentado por tempo de serviço ou por invalidez. E existem programas que podem nos auxiliar. Nossa função é estar orientando com relação a essa situação também. Para a semana eu vou conversar com 2 advogados justamente para estar dando essas orientações, porque não é só cuidar da saúde, você também tem que ter um apoio para correr atrás e ter conhecimento dos seus direitos, certo? Mas voltando, se você não se cuidar, não tiver um dia na semana, durante 4 horas, 5 horas, 2 horas, para fazer algo diferente do cuidar, sair, ir para a praia, pegar um cinema, ou ficar na praça lendo um livro, né? Namorar um pouquinho, por que não? Não é verdade? Você fica ali o tempo todo, fica o tempo todo. Por quê? Porque à medida que o Alzheimer avança, as complicações duplicam, no caso, e surgem alucinações, surgem delírios, e você tem que entrar nessas alucinações, nesses delírios, para não bater de frente, para que ele tenha um bom sono. São noites acordadas, noite. Eu passei 4 meses sem dormir com a minha mãe enquanto ajustava a medicação. Eu cochilava durante 1 hora e 30. Eu tenho foto da minha carteira de motorista da época, que eu renovei, com a olheira aqui embaixo. Quer dizer, eu emagreci muito na época, porque foram 4 meses ajustando medicação e é muito complicado enquanto isso não acontece. Eu fui a 5 médicos diferentes até acertar com o profissional e com a medicação. E a primeira noite que eu dormi 4 horas, eu acordei tão feliz, você não faz ideia. Eu dormi 4 horas hoje, que êxtase maravilhoso. E no dia seguinte, eu dormi 5 horas, até que eu voltei a dormir 5, 6, 7 horas por noite, enquanto ela esteve aqui comigo, né? Porque a gente não consegue cochilar, não, tá?
Tem que ficar de olho, porque eles levantam, querem ir para casa, eles querem fugir, querem ir trabalhar, eles querem cuidar do neném, eles querem fazer tudo que eles faziam no passado e se esquecem do dia de hoje, que eles não podem, eles não estão mais ativos nesse ponto. E hoje Anderson, eu sinto uma falta tremenda disso tudo, uma saudade tremenda. Era uma época boa e eu não sabia. Não sabia. Agora eu sei. Então, aí, para vocês que estão em casa, estão nos assistindo, que estão aí nessa luta para as pessoas que têm Alzheimer dentro de casa, saibam aí, como está bem dizendo para a gente a Ruana, que assim, é melhor com uma pessoa dentro de casa do que depois que você perde. Então, acolha, cuide, se cuide também, que é o mais importante, para você cuidar, como ela bem disse, você também deve cuidar as pessoas, você tem que se cuidar para cuidar das outras pessoas, não adianta você tentar só cuidar da outra pessoa, porque você acaba absorvendo tudo para você e você também cai doente e aí alguém vai ter que ajudar. E é muito isso mesmo. Cuidar dos dois, né? Exatamente. Quem? E aí é sempre isso, né? Como uma família, todo mundo corre, sobra só para um, e aí fica muito mais difícil a gente tá fazendo essa troca, né? Porque a minha mãe era filha única e ficou com a minha avó, e aí era filha única mesmo, mas eu já vi várias famílias que tem 5, 6, 7 pessoas, e as pessoas vão deixando para lá. Gente, eu queria pedir para vocês continuem na nossa live e depois vão lá se inscrever no YouTube da Ruana Labres. Minha mãe tem Alzheimer, lá vai ter várias dicas para vocês de vários profissionais que ela convida também para poder estar passando mais informações, colhendo mais informações, alimentando esse grupo de WhatsApp que ela tem, alimentando essas pessoas que estão assistindo. Ela já me disse que tem um vídeo de mais de 70 mil visualizações. Visualizem lá, vocês vão procurar as outras coisas que vocês não conseguirem colher da gente aqui. E se quiserem fazer pergunta, façam perguntas, mandam um abraço, podem fazer o que você quiser para a Ruana. Já tem pergunta aí? Vamos jogar na... Tem pergunta? Tem no seu WhatsApp? Eu queria... Não, aqui, ó. Eu estou vendo, estou acompanhando o programa de vocês. Eu também uso esse programa para fazer as lives, ele é fantástico. Agora, o que acontece? Com o avanço do Alzheimer, as dificuldades aumentam e a limitação do idoso aumenta também. Então, quando ele vai para a fase avançada, ele já não anda, ele usa fralda, você precisa dar o banho, dar alimentação na boca, e tem todos os cuidados para a pessoa não broncoaspirar, não engasgar, não virar uma pneumonia se houver esse engasgo, né, do alimento para o lugar errado. A pessoa já não escreve, já não lê mais, já não reconhece alguns membros da família, e tudo isso vai acontecendo e vai se agravando com o avanço da doença. E você precisa estar preparado para esses momentos, porque você tem que amar muito, muito mesmo, porque os pequenos momentos de lucidez que tem, quando eles te reconhecem, sorriem e falam seu nome, nossa, ultrapassa qualquer outra dificuldade. Muito bom. Acho que quando a gente dá com amor, a gente recebe com amor, né? E quando a gente recebe o amor daquele que a gente está esperando, o nosso amor se multiplica, né? O amor é a única coisa que quanto mais se divide, mais se tem, né? E a gente vai dividindo o amor e vai espalhando amor. A gente já tem uma pergunta que a gente vai lançar na nossa tela. O nosso aplicativo está dando uma travada aqui, mas a gente vai lançar uma pergunta na tela. Pode lançar pergunta, por favor, e a gente já vai esclarecendo a dúvida de vocês. Quem tiver mais pergunta pode estar fazendo, e a gente vai estar esclarecendo aqui com a Ruana Labres, que está falando com a gente sobre as fases do Alzheimer. Catiana Léo pergunta qual a idade... Peraí, que saiu da nossa tela. Qual a idade que começam a aparecer os sintomas? Existe uma idade para aparecer os sintomas? Existem duas etapas. Nós dividimos o Alzheimer normal, que é uma faixa a partir dos 65, 70 anos de idade,
e o precoce, que aparece antes dos 65 anos. Então, pessoas com 50 anos, com 55 anos, já apresentam os sintomas. Então, Para Sempre Alice é um filme, não sei quem já viu, ela tinha o Alzheimer precoce, uma profissional, uma médica, se eu não me engano, que se perde na rua fazendo uma corrida e que tem todos aqueles sintomas aparecendo lá. Ela foi basicamente precoce, antes da faixa. Isso aí é 1% da população que tem. E é hereditário nesse caso. E quando é o genético, que eu estava falando com você, depois dos 65, 68, 70 anos de idade, já começa. Mas, na verdade, é horrível a gente dizer isso. 20 anos antes dos sintomas, nós já podemos estar com Alzheimer e não sabemos, porque não existe tratamento e não existe exame que detecta. Então, ainda a medicina não avançou nesse ponto. Parece que existe a possibilidade de um exame de sangue em algum lugar do mundo que está desenvolvendo, que esse exame hoje custa R$5.000 para detectar um determinado nível de não sei o que lá, na célula tal, no sangue tal, para dizer se a pessoa poderá ter o Alzheimer ou não. E aí eu te pergunto, vale a pena você saber se não há tratamento? Não. Não. Então, é observar, começar o tratamento assim que começam os primeiros sinais, porque na fase inicial a média é 4 anos, tá? A mediana mais ou menos esse mesmo tempo, 4, 5, 6 anos. A terminal reduz para 4 anos de novo, e a quarta e última fase é eu falei terminal não, avançada, e a terminal é a última fase, uma média de 1 ano. Então, nós temos a inicial, 4 anos aproximadamente, a mediana ou intermediária de 5 a 6 anos, a avançada em torno de 4, podendo ser um pouquinho menos, e a terminal, última fase, em torno de 1 ano. A terminal, a pessoa já está completamente acamada, totalmente dependente da pessoa e começa as infecções recorrentes, ou pulmonares, ou de urina, que é aquela ida e volta ao hospital, internação, ida e volta, ida e volta, ida e volta. Por quê? Fralda, acontece, broncoaspira, acontece, e aí vai por diante. Então, podemos ter uma vida com Alzheimer de 12 a 15 anos, alguns com menos de 9, 10 anos, e depende do organismo de cada um. E também da forma que é cuidado. Minha mãe tinha asma crônica, então os problemas pulmonares dela eram sequenciais. Então, o Alzheimer com ela foi 9 anos, por causa do pneumonia o tempo todo. A asma, falta de ar, corre para o hospital, volta para o hospital. E correr para o hospital é você voltar do hospital com uma bactéria hospitalar e só descobrir na próxima internação. O hospital é sempre cruel, né? A gente vai para o hospital buscar. A gente vai buscar o hospital e sempre sai com alguma coisa que é pior ainda. Ainda mais nessa época de pandemia, como bem lembrada, a pandemia ainda não passou, hein, minha gente? Continue utilizando máscara, higienizando as mãos, evitando aglomeração, não saindo de casa quando não precisa. Vamos jogar mais pergunta na tela. A gente tem mais uma pergunta. Sim, por favor. Vamos lá, pergunta na tela. Não, na minha tela não está aparecendo, apareceu agora. Como faz para encontrar e participar do grupo? Existe uma forma de participar do grupo? Tem. Em cada vídeo que está lá no canal, na parte de descrição do vídeo, tem os links. Tem o link do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, tem o link dos convidados,
caso a pessoa queira ter contato com aquele participante, com a nutricionista. A maioria se coloca disponível até para responder através do Instagram, tá? Sem consulta, sem nada, se coloca. Às vezes a pessoa se torna uma amiga tão pessoal, o pessoal faz a pergunta para mim, eu mando para o convidado, que se tornou um convidado amigo, e eles me respondem, eu passo para o grupo também. E às vezes eu respondo até no particular quando o assunto é mais delicado, que a gente precisa respeitar um pouquinho a privacidade de cada um. E eu te digo mais uma coisa, o grupo está ficando tão gostoso, que nós estamos conseguindo ampliar com uma equipe externa. Nós já temos uma pessoa que nos ajuda como psicóloga em Minas Gerais, morando em Belo Horizonte. Ela já está atendendo alguns membros do grupo por fora, sem que ninguém saiba quem são e sem eu me meter, porque eu só faço a apresentação e peço para ela dar uma atenção àquela pessoa e ela começa o atendimento via Skype, via WhatsApp, via, sei lá, o método dela, né? E esses dias eu tive 2 situações num grupo diferente do meu, que é um grupo de um outro amigo, da parte de pele. Eu entrei em contato com a dermatologista, que fez a orientação, eu passei para eles, e eles já estão em atendimento, né? Um teve que ir para o médico, não teve jeito, era uma coisa mais séria. Mas a gente está tentando ajudar com vários casos que a gente pode fazer, a gente faz, mas aquilo que é realmente caso médico, é médico. Por favor, não brinque com isso. Vamos lá, então. A gente está com um probleminha no nosso aplicativo, que também resolveu dar problema hoje. Tá, Leandra Linhares disse, oi, Dite, boa tarde. Catiana Leal está nos acompanhando. Maria Freitas disse que o assunto é muito interessante. Inês Santos dizendo que é um ótimo assunto. Eu tenho um tio que tem Alzheimer. Inês, vai depois lá no canal Minha Mãe Tem Alzheimer, que você vai estar conseguindo ver várias outras coisas. Rosemary Chaves, paciência, o amor é o que precisamos ter para cuidar do nosso idoso. A Leandra Linhares de novo. É um grupo de apoio que me fortalece a cada dia. Obrigada, Juana Labres está aqui agradecendo por estar no grupo. E outras pessoas falando do canal, Rosemary Chaves, Dite, Gomes, Humberto, Franciele, Cleiton, Joelma, Francisco, Wilcelane, Rosemary, Catiana, a gente tem a Tereza, o Angel, a de Paula Moniquinha, Fabiano, Jackson, Williams, Leandra, Humberto, Cristiano Dias, temos aí a Gisele Souza. A gente está utilizando o meu Facebook porque o aplicativo deu problema, mas a gente já está dando uma pergunta na tela. A depressão pode antecipar a doença? Pergunta Franciele Rodrigues. Muito lá, vamos lá. A maioria dos idosos se sentem muito sozinhos, principalmente quando há perda do seu parceiro ou parceira. E surge a depressão. Pode ser um sinal também. Pode ser o gatilho para o Alzheimer ser despertado geneticamente. Tudo isso que a gente fala é suposições, porque nem a própria medicina ainda tem essa informação detalhada. O Alzheimer foi descoberto no século passado, 1900 e alguma coisa, o Dr. Alzheimer, médico alemão, neuropsiquiatra, mas, como eu te disse, a vida útil daquela época, o idoso morria com 40, 50 anos de idade, já era idoso para eles. E com o passar do século, nós viramos com 90 anos, 90 e pouco, alguns com 100 anos. Então, muita coisa ainda precisa ser estudada, muita coisa pode ser vista, mas a maioria toma medicação já para depressão. Isso é um sinal, sim, de alerta, ao meu ver, como cuidadora, não como médica, tá? Tá ótimo. Vamos lá, vou ter que ir pelo meu Facebook, porque as perguntas aqui não estão entrando no nosso aplicativo. Vai entrar. Hoje, nós vamos guiando aí pelo sistema antigo. A Leandra pergunta de Paulo, o AVC já seria uma demência vascular cerebral? A Leandra Linhares está perguntando.
Sim, eu acho que ela está respondendo que o AVC já seria demência vascular Ah, ela cerebral. está fazendo uma afirmação para alguém que já está perguntando, gente, desculpa, eu estou utilizando já o Facebook por O que eu conta estou vendo do... Ah, se que eu você... tô vendo aqui. O que acontece? Eu acho que ela está respondendo para a de Paula, lá em cima. Tá. Então vamos lá perguntar a pergunta da de Paula, que participa sempre com a gente daqui. Já vou achar você, De de Paula. Paula Moniquinha. Nossa, Isso. mas isso pode acontecer com um ser normal, que já teve AVC aos 39 anos, com 52 também, repete 500 vezes, se distrai tocando violão muito bem. A psicóloga me perguntou como faço para descobrir sobre o assunto, e vou ao médico, pergunto, tento levar... Tá bom, ok, já entendi a pergunta, o comentário dela. O que acontece? A demência vascular é justamente os AVCs, que podem ser micros ou aquele definitivo, né? Que deixa o braço imóvel, que paralisa parte do corpo, seja direito ou esquerdo, que afeta a fala ou o caminhar e etc. Pode ser aqueles micros, que você nem percebe. Está acontecendo AVC um atrás do outro, a pessoa nem reage, está na boa, mas à medida que elas forem se repetindo no mesmo lugar, ela vai atingindo parte daquele cérebro e vai causando uma demência vascular. O interessante é que no AVC pode acontecer em qualquer região do cérebro. Então, a parte que atingir é que vai atingir a reação do corpo. Vai queimar alguns neurônios. E nós temos aqui essa via principal, que vem do coração, que você pode ter um coágulo, subir para o cérebro e pegar também lá em cima e atingir uma parte. Isso aí tem nomes específicos, situações específicas, cada caso é um caso, isso o neuro percebe numa tomografia, uma ressonância, alguma coisa parecida, e é a única demência que pode ser evitada. É a única demência que podemos evitar de ter. É só cuidar com a alimentação, porque essa placa de gordurinha que vem aqui do coração e sobe pela caralho e vai até o cérebro, é aquele hambúrguer lá de trás, lembra? Gostoso, né? Salsicha na cachorro-quente, a pizza com 4 queijos, aquela lasanha. Nossa, tá aí no coágulo, que ó, vai lá em cima, ó, e causa todo esse mal. Se você tiver uma alimentação saudável, pelo menos só de vez em quando dá aquela escapadinha, tá? Você pode evitar essa demência vascular. As demais, infelizmente, ainda não. Respondi? Tá respondido, tá perfeito. Atividade física melhora no tratamento do Alzheimer ou depois que é descoberto o Alzheimer melhora? Você precisa ter uma equipe multidisciplinar. Quem tem condições de pagar e quem não tem, procurar no posto de saúde, que é justamente uma fisioterapeuta. Logo no início do Alzheimer, a pessoa pode caminhar, fazer exercícios, porque tem essa condição ainda, mas à medida que o Alzheimer vai avançando, você precisa de uma fisioterapeuta, vai precisar de uma nutri, uma fono, uma equipe médica, um médico, uma enfermeira que possa estar indo lá de vez em quando. Você precisa ter os aparelhos em casa de pressão, de glicose, se a pessoa for diabética, o de saturação, no caso, também, que são aparelhos que não são muito caros, mas que você precisa medir os sinais vitais diariamente, principalmente pressão, né? Como é que está a glicose daquela pessoa, como ela está respirando bem, ela está saturando bem o oxigênio no sangue, tá? Os batimentos estão nota 10, e você se torna um pouquinho de tudo dentro de casa. Você acaba repetindo os exercícios que o fisioterapeuta te passa, você acaba fazendo exercícios que a fono te pede em casa. Você tem que ter muita calma, brincar muito com a pessoa e fazendo as coisinhas ao pouco. Né? A hora do banho parece que é a hora do terror. A maioria deles parece que desaprendem a tomar banho. Eu não tive esse problema, mas você tem que ser criativo.
Tem que ser criativo para dar aquele banho. É verdade. Eles esquecem a importância do banho. Ah, que legal. Juana, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o seu canal. Quero te agradecer muito, muito, muito pela sua presença. Até minutos antes da live aconteceram algumas coisas, mas assim, vai dar tudo certo. E assim, dizer que eu estou muito feliz por ter lhe recebido aqui no nosso Anderson Granizo Convida, que é um bate-papo que a gente tem diário com as pessoas, e agora a gente está intercalando um pouco, até porque a comunicação está dando umas falhas de vez em quando, mas assim, é um bate-papo que a gente tem aqui sempre para as pessoas poderem estar se orientando mais sobre os assuntos da vida e não só estar ouvindo sobre a pandemia, mesmo sabendo, minha gente, a pandemia continua, a restrição dentro de casa é legal, vamos usar o álcool gel, só sair de casa se necessário e sem aglomeração. Eu queria que você falasse muito sobre o seu canal, que eu sei que é maravilhoso, eu já estive lá, já me inscrevi, quero que vocês se inscrevam para vocês estarem participando e vendo as entrevistas lá, e o bate-papo que a Juana tem lá com os seus convidados. Queria que você falasse para eles o quão é importante o seu canal, o que eu achei de tudo que eu vi, e para que eles também achassem e fossem lá seguir o seu canal lá na Minha Mãe Tem Alzheimer. Ok, sem problemas. O que eu posso falar do canal? O canal ele mudou um rumo depois que minha mãe partiu, né? E eu senti a necessidade de trazer notícias, trazer informações diretamente de profissionais. Porque o que acontece? Santo de casa não faz milagre. Você fala, a criança não escuta. Mas aí vem o titio de fora, vem a vizinha de fora, vem o professor da escola, fala a mesma coisa. Ah, entendi. É mais ou menos assim. Então, eu tenho trazido, inclusive, pessoas de várias áreas, nutrição, pessoas ligadas à área de fono, né? Para quê? Para estar compartilhando essa experiência com exercícios. E, às vezes, a gente precisa falar o óbvio. A gente precisa falar aquilo que está na nossa cara. Você sabe que você não pode comer deitado, mas você come deitado no sofá às vezes, não come? Mas o idoso nem pensar, porque eles começam a ter uma dificuldade de engolir o alimento. E nós temos aqui 2 canais. Se ele for para o canal do pulmão, pneumonia química, engasgo, ele pode morrer sufocado. É o que a gente chama de broncoaspiração. Tá? E tem o broncoespasmo, que são aquelas crises de asma que a pessoa fica, né? Com falta de ar. E o que você faz? Gente, nebuliza. Uma coisa simples que você pode fazer em casa. E depois procura o médico. Você não vai sair com o seu familiar com falta de ar no meio da rua, desesperado, atrás de um profissional. Assista os vídeos, lá tem muitas informações. Eu estou aberta para convidados, quem quiser... profissionais que queiram estar compartilhando um pouquinho da sua vida profissional com a gente. Outro dia eu fiz uma live com a Rose Chaves, que ela é cuidadora, cuida da dona Araci, que é a sogra, foi 2 horas de bate-papo, ela deu tanta informação importante. Eu aprendi com ela algumas coisas que eu não fazia com a minha mãe, e que ela faz hoje com recursos simples e baratos. E ela está no nosso grupo do WhatsApp também, tá? Eu troco muita informação com muita gente bacana, tá? E se vocês quiserem, vocês estão sendo convidados a se inscreverem, assistirem, fazerem suas perguntas, porque eu sempre respondo, e entrarem no grupo do WhatsApp. Lá tem regras, se apresentem, e tem umas regrinhas básicas lá de convivência, de respeito mútuo, e vamos seguindo, certo? Tá ótimo.
Tá ótimo, Ana. A gente tá faltando 15 minutos para conseguir salvar no YouTube. Infelizmente, o YouTube nos corta depois de 1 hora. Eu vou lhe agradecendo, dizendo que de coração que Deus continue abençoando aí seu trabalho e ajudando a tantas das pessoas aí que estão aí ao seu lado, ao seu redor. Tá bom, minha irmã? É com Deus. Obrigada. Mais uma vez, convite. Tchau.